Bom, gente, eu sou o Vinícius Rodrigues e a gente tá aqui hoje em mais um episódio do Ócio Saudável. Toquei com o meu amigo Rafael Sodré, né, Rafa? E aí? E aí, Vini? Mais um? Vamos chegar lá, né, bicho? Daqui um dia a gente vai ter 10 anos aqui com vários convidados. Tá perto, né? É, aí nós vamos precisar. Você não sei se aguenta, né? A latinha sua aí. Mas porque o cabelo diminuiu. Não, já. o cabelo já caiu. E outra coisa, né? Agora, tem o time também, né? Se o seu tá difícil. Ô, bicho, falar de futebol hoje, rapaz, o Vasco vai direto pra Série C esse ano. É complicado. Mas se a gente subir o número de seguidores na proporção que o meu cabelo cai, a gente vai ter uns 1 milhão de seguidores no final do ano. E tem, né? Tem que lembrar. Da camisa. São duas, né? 2 camisas do Feijão que vão ser sorteadas se a gente chegar a 1.000 inscritos dentro desse mês agora, né? É, e tá faltando. Tá faltando, senão não vai ter sorteio, né? Então compartilha, se inscreve, liga. Aperta o sininho. É isso aí, precisamos aí chegar nos 1.000 inscritos aí, viu, gente? Isso. E hoje, Rafa, vamos falar de que hoje aqui? Me conta aí. Empreendedorismo feminino. Ave Maria, eu vou dizer pra você. Que eu sempre gosto disso. Vitória da Conquista é uma cidade abençoada, né? É. Isso aí. Hoje nós vamos receber, né, Gisele Andrade, que é a proprietária do Boliche Conquista, né? E outras coisas também, né? É, ela é multiprofissional. Né? Começou a contar aqui, eu falei, Jesus, deve ter uns 50 mil CNPJ. Rapaz, aí. Eu digo pra você, homem para chegar no pé de uma mulher administradora tem que caminhar muito, viu? Seja bem-vinda, viu, Gi? Obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite. E vamos aí bater esse papo. Vamos, que o nosso público é sedento por aprender aí, empreender. Isso, né? aí. Exatamente. Mas antes da gente falar um pouco da parte toda de gestão, empreendedorismo, conta um pouquinho da sua história pessoal, onde você nasceu, como é que foi sua trajetória até ser empreendedora, de fato. Bom, eu sou nascida e criada aqui em Vitória da Conquista. Quando você fala dessa questão do empreendedorismo, eu entendo que eu sou empreendedora desde quando eu comecei a trabalhar lá com meus 12 anos, quando podia ainda, né, criança, trabalhar. Mudou, Diga-se né? de passagem. Então, eu já trabalho desde os 12 anos. E eu sempre fui empreendedora dentro do espaço onde eu estava, né? Onde eu estivesse, eu estava empreendendo. Agora, a consciência de ser empreendedora veio com o crescimento do estudo sobre, né? Porque o empreendedorismo já é bem antigo, mas falar sobre empreendedorismo ainda está bem recente. Então, eu venho empreendendo aí ao longo da minha vida. Já trabalhei em atendimento, já trabalhei em posto de combustível, já trabalhei em frigorífico, em contabilidade, em hospital. Então, assim, é bem diverso, né, as áreas que eu já atuei. E procurei ser intensa em todas essas áreas, dar o meu melhor, aprender o máximo que eu podia aprender, que é a essência do empreendedorismo, né? Aprender o máximo e executar e utilizar as ferramentas o melhor possível. E sou formada em contabilidade pela UESB, tenho 2 especializações pela FGV, uma delas, né? Fiz junto com o Rafa, que uma é em controladoria e a outra em gestão executiva em saúde. E hoje eu estou me especializando na área pública, que estou atuando agora na área pública, né, como servidora, na parte de governança, que vem desbravando, né, a área pública agora, que é a parte de governança, compliance, plano de integridade, que é muito da área privada e que a gestão pública como um todo está absorvendo agora essas expertises. Praticamente obrigada, né? Obrigada, é verdade. Por causa de leis, né? Mas aí ainda assim é um mundo a desbravar, né? Tá bem recente. E é na prefeitura, né? E na prefeitura daqui de Conquista, isso mesmo. Agora você tocou num assunto legal, né? Do negócio do trabalho. Tem que tomar cuidado falar nisso, porque é um tema que gera delicado. Muita polêmica. Exatamente. Que é no trabalho quanto criança, né? Porque tem o trabalho realmente que é o infantil. Que isso aí escravo, é crime, né? crime, Isso é crime, merece cadeia, né? Você sim. pensar aí mais. Mas é legal porque eu tava lendo, acho que foi recente, Texas, Estados Unidos, estava querendo autorizar crianças a trabalharem a partir de 14 anos. Gerou uma polêmica, porque tem estado lá que é contra, tem não sei o quê. Mas aí esbarra muito nisso, porque tem várias visões do trabalho, né? Mas tem uns trabalhos que é mais tendendo para exploração, que esse mesmo está errado, né? Que a gente cansa de ver no norte de Minas, né? Essas carvoarias, menino não estuda, condições insalubres, né? Tudo, né? Mas tem aquele trabalho
que vários empreendedores aí, multibilionários, fizeram. Né? Exatamente. Agora, como você, eu também trabalhei cedo. Com 11 anos, eu era office boy do escritório de contabilidade dos meus pais. Né? E não deixava de estudar, né? De jeito nenhum, muito pelo contrário. Com o fruto do meu trabalho lá aos 13 anos, eu paguei a minha matrícula no Colégio Salvador. Assim, eu tenho um orgulho, verdade, de falar isso e quero que minha filha também, minhas filhas, né, trabalhem cedo para entender como é que é, né, de valorizar, fato. Né, o dinheiro. Valorizar, precisa aprender, de fato, né, e não achar que tudo cai do céu, né, acho que isso você traz para sua vida até hoje. Verdade, e aí foi uma construção, né, vocês tocaram num ponto importante aí, porque, assim, os novos jovens, né, que agora... como já tem muitos estudos também falando que vai ser uma geração de pessoas inúteis. Nem. Nem, né? Então, assim, é preocupante isso. Porque aí chega lá com 20, 25, 30 anos sem saber fazer absolutamente nada. Sem querer estudar, sem querer trabalhar, sem querer produzir nada. Divagando em possibilidades que não estão bem aquém, né? Da possibilidade para a realidade. E aí é preocupante isso. Então, assim, eu já cresci trabalhando, gosto de trabalhar, não foi de forma escravizada, dentro das minhas possibilidades, nunca parei de estudar, então o estudo é constante, em alguns momentos da minha vida mais intensos do que outros, mas nunca deixei de estudar, e isso só tende a fortalecer. Então, assim, hoje eu estou onde estou e fui cotada para algumas situações e oportunidades, quer dizer, as oportunidades apareceram por conta disso, porque eu estava me preparando para elas, né? Tem uma frase que fala que a sorte favorece a mente dos bem preparados. Que é exatamente isso. Você se prepara, as oportunidades aparecem. E sempre tem um terceiro para dizer que foi sorte. Né? Eu escuto muito isso. Exatamente. E isso que você fala dessa nova geração, assim... lógico que eu acho que isso vai acabar se equilibrando, porque a tecnologia ela veio com muita força depois da pandemia, né? O mundo digital e tal. Então, assim, você vê que hoje quem faz marketing na internet se preocupa em fazer vídeos de até 15 segundos, depois disso não prende mais atenção. Olha que absurdo. As pessoas não conseguem ter mais a atenção, o foco depois de 15, 30 segundos. Ou seja, como é que você vai colocar seu vídeo sentado para estudar 40 minutos, 1 hora, 2 horas e aprender. E as ferramentas também, né? Exato. Hoje eu fui levar um computador, aqueles que... Como é que chama? All-in-on, né? Sim, exatamente. Que a minha esposa usa para um trabalho lá. E o cara que arruma falou, eu fazer manutenção de computador pessoal é raro hoje. Porque é só empresa. Porque a nova geração não pesquisa nada em computador mais. Não, é tudo celular, tablet. Alexa, tablet. Né? Não é que eu vou falar, nossa, eles estão errados. É o meio que foi mudando, né? Faz parte, mas o equilíbrio eu acho que vai acontecer. Tem que acontecer, porque nesse caminho que está aí, realmente, vai ser uma geração que vai achar que o emprego todo da vida vai estar no mundo digital, né? E não vai ser assim. Mas faz parte. Vamos seguindo. Gisele, agora uma pergunta assim, que você já deve ter ouvido várias vezes. A gente já sabe que empreender é difícil no Brasil, né? Acho que não é um país feito... Está mudando. Acho que aos pouquinhos, mas a gente vê alguns estados, cidades, né? A gente tem aqui em Conquista, realmente tem que... A questão do hub, né? Isso foi uma coisa... Vale ressaltar que Conquista é um oásis, né, na Bahia. Conquista é uma cidade que cresceu o emprego nos últimos anos, enquanto a Bahia perdeu emprego. Sim. Né? Então, vale ressaltar que Conquista é um oásis na criação de emprego. Joinville também teve empreende demais em Santa Catarina. E com a chegada do Polo Têxtil, vão ser mais 8 mil empregos, né? Se Deus quiser. Só sou um Tomé. Só acredito ver. A expectativa tá alta, né? Mas assim, e a mulher para empreender? Você sofreu muita... não vai dar certo. Não, mexe com isso não. Escuto com certeza até hoje, né? Mas eu meio que me blindei, acho por conta dessa trajetória lá desde o início, né? Então, me blindei para evitar que comentários diminuíssem, né? Meu entusiasmo, minha entrega. Mas, sem dúvida, é diferente. Na hora de captar crédito, a gente sente diferença. Na hora de ir para uma mesa de uma reunião, de conversar com o fornecedor, clientes. O que você sente, assim, captar crédito? O que você sente a diferença? Tem mesmo? Para você ver isso? Porque, assim, na hora que eu falo crédito, nem é só o crédito em si, né? É a questão da reunião mesmo.
de ser respeitada enquanto empresária, enquanto mulher, na hora de ser valorizada quando você vai apresentar um projeto, por exemplo. Então, assim, em algumas instituições eu senti algumas resistências, outras não. Eu tive abertura, eu fui respeitada de igual para igual, mas outras... e o seu sócio? Escutei muito isso, seu sócio. E cadê o sócio majoritário? Não vai vir, não. A pessoa está ali com os meus dados, sabendo que eu sou a majoritária da empresa e que minha sócia, inclusive, é mulher. Eu tenho outra sócia, é mulher. São 2 mulheres na sociedade da empresa. Então, esses tipos de coisa realmente acontecem. E de forma sutil. Então, assim, às vezes você está aqui batendo um papo, quem vai sentir sou eu, porque já tem uma história, já tem uma trajetória. Quem está na mesa acaba nem percebendo esses comentários, né? E cliente acontece... Hoje não acontece tanto, mas no início, quando eu ia conversar ou negociar, fechar algum evento, aí eu quero falar com o proprietário. Aí eu falei assim, não, a proprietária sou eu. Então, assim... Você imaginar... No ano que estamos, a gente ainda encontrar esse tipo de preconceito. É um negócio absurdo, mas só sabe quem tem lugar de fala é que sente, né? É verdade. Tem. E uma vez mesmo acontecendo no boliche, eu negociando um evento, aí a pessoa chegou e falou assim, você é quem aqui mesmo? Eu falei assim, eu só sou a proprietária. Aí ele já mudou totalmente, mas assim, ele nem considerou a possibilidade de estar falando com a proprietária. Então, assim, são situações que um homem não veria, mesmo se fosse um funcionário, um colaborador homem, entendeu? Que estivesse numa hierarquia mais baixa, a gente sabe que não veria. Mas hoje, graças a Deus, já está mais equilibrada. Minha equipe é majoritariamente feminina. Então, assim, a gente já conseguiu alinhar, as pessoas respeitam. Mas... Isso foi uma diretriz sua ou foi por acaso? Contratar mais mulheres? É tendencioso, né? Meu olho pisca, brilha mais para os currículos femininos. Mas não foi assim, vou abrir empresa, só vou contratar mulher. Mas acaba tendenciando para contratar mais mulheres. Então, assim, lá ao longo do tempo que eu tenho com boliche, eu só contratei um homem. Não tem nada de errado isso, não. O cara tem uma empresa também, um homem, ele contrata mais homem, por que a mulher não pode contratar mais mulher? Ué. Mas a pergunta é justamente nisso, para fazer uma empresa... fortemente feminina. Sim, né? Mas nem assim foi intencional, vou contratar só mulheres. Tanto que quando eu capto currículos no mercado, eu não delimito que vai ser feminino. Mas acabo tendenciando pro feminino, porque, né? Faz para valorizar e tal, fortalecer. Mas aí esses percalços às vezes acontecem. E tem uma outra situação também, né? Que tem uma dificuldade muito grande, que é a gente cresce escutando, vendo, sentindo. Então, muitas vezes, a gente cria uma resistência mais na nossa cabeça também. É claro que eu vou falar aqui no meu lugar de fala, né? Porque tem outras mulheres que não conseguem extrapolar essas barreiras, porque a dificuldade é muito maior, a pressão é muito maior. Mas, no início, em algumas situações, eu chegava a me sentir intimidada por estar numa reunião só com homens. Sendo que eu estava sendo respeitada por todos eles e sendo escutada de igual para igual, sem problema algum. Então, assim, a gente ultrapassar essa barreira, essa crença limitante, né, que a gente tem, que já veio construída, não foi assim, eu acredito que é isso, simplesmente do nada. É uma construção histórica que a gente tem que, né, quebrar, diminuir. Mas hoje, para mim, quando eu ultrapassei uma certa barreira, foi mais isso. Eu superar minha crença de que eu não poderia estar ocupando aquele lugar. Hoje eu falo que eu entro em qualquer lugar, converso com qualquer pessoa, negocio qualquer coisa. E não tenho problema hoje de relacionamento por ser mulher e eu não me sinto prejudicada por isso. Mas houve uma trajetória, por ser mais nova também, porque assim, quando eu comecei a empreender há uns 6, 7 anos atrás, eu tinha menos de 30 anos, então muita gente via isso como nova demais para empreender. Hoje não, eu já tô né, envelhecendo também e tal, chegando perto dos meus 40, mas a questão da idade também influencia um pouco. Quando eu trabalhei em uma determinada empresa mesmo, que eu fui contratada por um cargo de confiança, chegaram a me falar, e não foi uma vez, foi 2, 3 vezes, você é quem para estar aqui? Você não é nova demais, você tem competência suficiente, sendo que meu currículo já tinha sido analisado, eu já estava contratando, já estava atuando. Então, eu era abordada porque eu estava num ambiente com pessoas mais velhas ou indicadas. Ou já me perguntaram, você é filha de quem para você estar ocupando esse cargo?
Então, essas coisas assim aconteceu ao longo da vida, né? E hoje eu acho que eu tô mais distante um pouco dessa realidade que ainda é bem presente, né? Com certeza. Na sociedade. Mas hoje eu já tô num lugar mais, vamos, confortável, porque eu conquistei isso, né? Transpus algumas barreiras. E a sociedade, graças a Deus, já tá mudando, nem que seja pouquinho a pouquinho. Muda, né? não tenha dúvida disso, que a tendência é mudar, né? Na verdade, as pessoas estão cada vez mais atentas a essas questões, né? A gente vê muito isso, desse preconceito ainda com a mulher nos lugares do poder, né? E você está ocupando seu em lugar. todas as áreas, né? É. E nossa área mesmo. Medicina, as mulheres estão dominando. Nossa, eu tenho turma. Não tá assustado, Você não. tá... Não, eu... Lá em casa só tem mulher, só tem o de homem. Aí pronto, já começa por aí. Já tá Lá em casa, até minha cachorrinha é fêmea. Lá eu sou o último da lista. Tem lá. turma que tem, assim, que a gente chama os P's, né? Que são geralmente 7, 8. Que você falou que você tá numa reunião que só tinha homem. O homem tá numa reunião que só tem mulher. Tem aula que... Teve uma turma que só tinha eu. Eu era o professor e só menina. Só mulher. Então, a medicina mesmo... eu acho aí, né? Tem um negócio que teve, né? O censo, que acho que no 15 anos vão representar quase 70%, né? Exatamente. O formato da sociedade está mudando isso aí. Me conta uma coisa, por que o boliche? E tem boliche? E já tem quanto tempo já? Hoje, no formato que tem hoje, tem 1 ano e meio. Né? Ele já tinha um boliche na cidade, o boliche Sabrina. E ele comigo tem 4 anos. Foi um pouquinho antes da pandemia. E por que boliche? Eu também nunca imaginaria. É aquela questão, né? A oportunidade apareceu, eu estava preparada, abracei a oportunidade. Eu participei de uma imersão do Sebrae, que é o Empretec, não sei se vocês já ouviram falar. Já vou falar. Quero fazer, inclusive. Faça. Foi um divisor de águas para mim. Aí no Empretec, aquela concentração de empresários, a gente naquela imersão de 1 semana. E o antigo dono do boliche, ele estava nesse ambiente, né? Que era do Sabrina. Que era do Sabrina. E aí, participei do evento e tal. Pouco tempo depois, 2, 3 meses depois, ele entrou em contato comigo e me fez uma proposta para administrar um boliche. Que ele não estava tendo tempo, porque ele tem multi-empresas também. E ele não estava dando atenção devida ao boliche. Assumi essa responsabilidade de administrar. Com 3 meses, eu já fiz a imersão dentro do boliche. Fui entender como funciona, conhecer fornecedores, conhecer clientes. Mas aí você já pegou no local antigo? No local antigo. E era só o boliche, né? Que hoje eu tenho o boliche e a pizzaria. Mas antes era só o boliche. Então, fiz aquela imersão, aprender o máximo possível para administrar melhor a empresa. E aí, com uns 3 meses, ele me fez a proposta para comprar. E aí, assim, fez uma proposta, estava dentro do que era possível para mim, então eu aceitei. Só que isso foi em janeiro do ano da pandemia. Nossa. Aí eu fiz a compra, a gente fez contrato, fez tudo. Quando foi em março... Lockdown. E aí uma das áreas mais atingidas de imediato e que demorou de retornar foi bem a área de entretenimento, né? Verdade. Então, assim, foi um baque muito grande. E aí, quando eu comprei, já comprei com a ideia de tirar de lá, do lugar onde estava, já reformular e tudo. E aí, eu só retomei esse projeto num ano retrasado. A pandemia já estava mais amena. Procurei lugares, assim, tudo praticamente sozinha. Tive um auxílio muito importante da minha arquiteta, Mariana. Então, assim, ela me auxiliou muito na escolha, na definição de alguns parâmetros. E estamos aí, boliche e pizzaria. Eu vou contar um negócio, você não vai acreditar. Eu já fui campeão, viu, de boliche. Quando eu era menino, tinha um boliche em Belo Horizonte, eu era menino de 10, 12 anos. Meu pai levou para jogar, porque eu acertava tudo. Uma repórter da Veja fez uma entrevista comigo. A revista Veja, saí naquelas coluninhas da Veja, na Veja BH. Eu sou igual do São Tomé. Só acredito ver. Procura essa revista que eu quero ver. Eu já fui lá no boliche. Vamos lá um dia pra você ver. Eu já quero marcar uma competição aí. Vamos lá. Vamos marcar. Tá feito? Tá feito, aposta. Mostrar esse talento todo. Rapaz, lavada, velho. Grande lavada. Você vai ver. Tá marcado. É sério. Você vai com... Eu vou com o Lucas e você vai com Bela. Pronto, fechado. Duelo. Pois aí, voltando nessa questão do boliche,
Como eu falei, é boliche e pizzaria. Então, são duas empresas em uma. Se for pensar, né, são dois modelos de negócio diferentes dentro Mas de que uma empresa. se, CNPJ Que só. se complementam. faz uma no simbiose CNPJ ali, né? também. Porque eu lembro que tem umas promoção, né? Tem várias coisas, assim, bem legais, combos e tudo. Mas do ponto de vista tributário, não dá interferência, não? Porque, olha lá, ó. Tá vendo? Pergunta boa. nem comentar. Aí, Não, mas aí, pra mim é interessante que seja no mesmo CNPJ e tudo, né? E quando eu falei da pizzaria, porque assim, eu já tinha expertise do boliche, porque eu estudei a fundo, e quando eu mudei, fiz o projeto para mudar para um novo espaço, era com a ideia de trazer um parceiro para a pizzaria. Porque assim, já que eu não tinha know-how na área de alimentação, procurei parceiros, não consegui encontrar, e faltando 1 mês e meio para inaugurar, eu sem cozinha montada, nem nada, chamei minha cunhada, que trabalhava comigo, falei assim, você quer ser pizzaiola? Ela nunca tinha feito uma pizza. Ela, como é que é isso? Eu falei assim, olha, a gente vai para um curso amanhã em São Paulo, eu e você vamos fazer 1 semana de curso para você aprender a fazer pizza. Ela, então bora. No outro dia a gente viajou para São Paulo, fez esse curso, ficou lá praticamente uma imersão também. O curso era de 10 da manhã até 10 da noite. A gente comia pizza, lanchava pizza, almoçava, jantava pizza. E voltei de lá já com a lista do que tinha que comprar, com toda a orientação. Voltou e aí, 5 quilos, mais gordinho. mais gordinha. Mas o estresse de empreender é tão grande que não deixa nem engordar. E aí, quando a gente voltou, ela ficou treinando a pizza, enquanto eu providenciava montar a cozinha. E a gente começou. Então, assim, para mim foi um desafio muito grande também essa parte da pizzaria, porque uma área totalmente diferente, mexer com vigilância, tem toda uma situação. Então, a gente segue todos os protocolos. Porque você entrou com que o boliche só não pega a cozinha, né? Você entra com a cozinha, já muda tudo. Totalmente. Então, assim, foi uma experiência bem desafiadora aí, bem louca. Mas é legal mesmo, porque você vê, né? O boliche é uma cultura americana, né? A americana adora, né? Igual a gente gosta de um boteco lá em BH, o americano gosta de um boliche. E é isso, porque o cara vai lá, toma uma cervejinha, joga um boliche, come alguma coisa. Sim. Então foi bom, porque você ter o boliche sem nada para oferecer, fica, né? Eu acho que as pessoas não iriam tanto, né? Quanto vão com a pizzaria do lado ali. Junto, com certeza. Uma coisa agrega na outra. Exatamente. Rafa falou também de experiência que você teve com a livraria, que você infelizmente passou adiante, né? Mas conta aí pra gente também, porque você é muito empresária, né? Essa parte da livraria, tem gente que ainda acha que eu tenho uma livraria, né? Quando tem pessoas que veio postando ou comentando, acha que eu só vou acrescentando, e eu tenho várias empresas, como o Rafa brincou, tem 50 CNPJs. Mas ao longo do tempo a gente vai abrindo mão de algumas coisas, né? Pra trabalhar certo com o que é importante. No caso da livraria, eu abri a livraria como um hobby, na realidade. Assim que eu comprei o boliche, eu falei assim, eu sempre gostei de trabalhar com plano A e plano B. Aí eu falei assim, eu vou abrir alguma coisa como hobby mesmo. E aí eu peguei, comprei R$1.000 em livros, tinha um CNPJ, um MEI, e eu falei assim, vou vender só para assim, os pais dos colegas dos meus filhos, para... Tipo um clubinho, né? Assim, só para os parentes, essa é uma coisa bem... Não tinha grandes ambições em relação à livraria. E aí, eu escolhi livraria porque, assim, uma das coisas que eu mais compro para meus filhos são livros. Então, assim, desde que eles eram da barriga, eu tenho uma menina de 13 anos hoje e um de 6, então sempre eu dei livros. E é uma coisa que me encanta. Então, comecei como um hobby, aquela diversão. E aí, foi bem no início da pandemia. Quando tudo fechou, o que me sustentou, na realidade, em trabalho, em atividade, até financeiramente, foi a livraria. Porque tinha um mês que eu tinha aberto ela. E aí, ela ganhou uma visibilidade, abri o Instagram, comecei a vender para outras cidades. Eu lembro disso daí. Da livraria, né? Comecei a vender para outras cidades e tudo. Então, assim, ganhou um boom que eu nem imaginava. E aí, conforme a necessidade ia aparecendo, eu ia abraçando, criei um clubinho de assinatura com 6 meses de livraria e ganhei mais visibilidade ainda. Lancei o site da livraria, então, assim, tava pegando e com custo fixo baixíssimo, porque era na minha casa. Online, né? E era tudo online. Comecei no meu quarto, depois a casa tomou conta de livro, depois não tinha mais condições, tinha um depósito no fundo da casa do meu pai, que é perto da minha, e aí eu instalei a livraria lá. Então, meu custo fixo era quase zero, e aí eu ficava fazendo a manutenção, vendendo os livros. Quando a pandemia foi diminuindo, que o boliche precisou de uma atenção minha, ainda mais que foi um projeto muito grande, audacioso, né?
mudar de lugar, mudar de nome. Eu mexi com construção, mexi com obras, com tanta coisa. Então, a livraria começou a perder força. E chegou ao ponto que eu precisei passar para frente. Que aí minha prima, que é o meu gancho lá em Salvador, fiz a proposta para ela aceitou e a livraria foi para Salvador. Hoje ela é administrada por uma pedagoga que abraçou com carinho todo o projeto e está dando a cara dela. Então ela tem também. Ponto fixo. Hoje ela tem ponto fixo lá. Tá. Assim, mas continua online também. Continua online. Aí o ponto fixo dela, na realidade, é com parcerias. Entendi. Que era um projeto que eu tinha aqui também, que não consegui ter braço para avançar. Mas lá, a livraria hoje está em salão de beleza, está em banca de revistas. E tem um online também. Então, assim, ela está tocando para frente lá o nosso projeto. Que eu ainda falo que é nosso, né? Porque ainda auxilio ela também. E para mim é como se fosse um filho, a livraria. Você gestou desde o início, né? É verdade, ali eu parei a livraria. E foi uma experiência, assim, intensa, porque eu trabalhei com tudo. Então, assim, nas empresas até então eu trabalhava, eu era ou financeiro, ou administrativo, então, assim, era muito isolado. E na livraria, não. Então, assim, as vendas eram comigo, eu que fazia entrega, eu que comprava, eu que vendia, eu que embalava. Eu fazia todo o processo, eu tinha o pós-venda, eu ligava para o cliente, eu perguntava se tinha gostado. E como era questão de livro infantil, tinha muita questão do contato com as crianças também, mesmo online. Eu recebia vídeo das crianças lendo, eu recebia agradecimento das crianças. Então, assim, era uma troca muito legal. Eu tive uma experiência bem única, assim, com a livraria. E era uma coisa muito intimista. Por isso que, assim, eu não poderia nem muito terceirizar. Porque eu poderia colocar vários funcionários, mas ia descaracterizar a livraria. Perdi a identidade e a cultura, né? Isso. No caso do boliche, hoje foi um ano bem intenso o primeiro ano, então todos os dias eu estava lá, de domingo a domingo. Aí agora que eu assumi o cargo, né, na prefeitura como servidora, eu me preparei para isso. Então hoje eu estou um pouco mais afastada do operacional, auxilio ali na administração. Mas hoje, por exemplo, o boliche está funcionando. Tranquilamente, né? Aí eu já tá aqui, né? Eu pensei que foi isso. Exatamente. Sai daqui e vai passar lá. Vou dar uma passadinha, né? Vai dar jogar uma partidinha. O olho do dono. O boi cresce aos olhos do dono. É verdade. Mas aí é uma empresa que a equipe tá bem redonda, eu confio na equipe, já tá bem estruturada. Então já roda sol. Já roda sol. Então já é um certo Essa questão que você falou do foco é bom, né? Você dividir o foco. Você vê que, então, tem que... É legal, mas eu tenho que passar porque senão eu não vou ter a prioridade que eu quero naquele. Isso é verdade. E não tem como a gente ser multifocal, assim, o tempo todo. Tem que... Uma pergunta que eu acho que quem está nos ouvindo gosta de ouvir de quem empreende. Quando você vai construir um negócio como esse, ou outro negócio, você usa ao pé da letra a construção de um plano de negócio? Faz um GP, né? Gerente de projetos. Essa pergunta é bem capciosa, sabe? Porque eu sou consultora, né? Financeira também, de administrativa. Tem uma consultoria, que inclusive foi minha primeira empresa. E ainda eu atuo auxiliando. Então, assim, eu sempre auxiliei outras empresas a montar plano de negócio, a fazer gestão de custos, a montar controles, processos. Mas, sinceramente, na hora o santo de casa não faz milagre. Na hora do vamos ver, é claro que teve um plano, eu fiz um planejamento, eu tinha planilha orçamentária, eu tive todo um controle. Mas na hora do vamos ver é outra coisa, é outra realidade. Então, assim, hoje eu até brinco, assim, no dia que eu for prestar consultoria vai ser bem valiosa, viu? Porque eu tenho uma teoria e tenho uma prática. Então, eu consigo enxergar que, às vezes, até algumas falas minhas no passado, por não ter empreendido na prática, era fora de contexto. Hoje não, hoje eu sei que... É porque faz diferença na hora que você está empreendendo, que tem a questão pessoal e sentimental envolvida no negócio, né? Então, você associar o número ao sentimento daquele negócio que é seu é mais difícil do que você tá de fora dando conselho. Não, esse número aqui, né, tá errado, tá saindo muito dessa curva. E no seu bolso dói sempre mais, né? É verdade. Né? Então, você aprende com os erros. E o importante, assim, hoje eu ainda presto algumas consultorias, né? Menores e auxiliando para outras empresas. Não perdi essa competência, né? Mas na minha eu também tenho consultoria.
Então, assim, minha equipe me ajuda, minha equipe da consultoria me ajuda. E eu já peguei consultoria do Sebrae também. Então, assim, não é pelo fato de eu conhecer todo o processo, conhecer toda a teoria, que eu preciso fazer tudo sozinha. Hoje eu até falo que hoje meu papel no boliche é captar clientes. Com planejamento, tentar ver alternativas para trazer mais clientes para o boliche, porque a minha equipe já está capacitada para reter eles. O financeiro já está rodando. Então, assim, eu preciso focar em até dentro do foco maior, eu preciso focar em uma coisa só, porque eu não vou conseguir fazer tudo. Então, assim, hoje eu fico mais nessa parte de captar clientes e de rever o planejamento, junto com a consultoria. Eu tenho consultoria constante, não tem como abrir mão disso, não. E, por exemplo, eu sou contadora, eu não tenho como fazer contabilidade da minha empresa. Eu até brinco, parece que eu tô rasgando meu diploma. Às vezes você vai por um caminho, não, mas você não lembra que a gente já estudou isso, que você não pode ir por esse caminho, mas na prática é outra coisa. Como você falou assim, tá ali, quem vai pagar o boleto, quem não tá dormindo direito, quem tem funcionário para pagar. Então, assim, é tenso. Quando você começa a ampliar o número de funcionários, a responsabilidade aumenta demais, né? Porque você começa a ser responsável por um monte de família. Que é o que as pessoas no dia a dia não enxergam no empreendedor, né? A importância social que quem empreende tem, né? O empreendedor, ele gera emprego, ele é responsável não só pelo emprego direto, mas por toda a família que está ali orbitando naquele emprego. Então, assim, a gente precisa valorizar mais o empreendedor, a gente precisa ter um país que valorize mais o empreendedor. E gera um ecossistema, né? Exato. Quanto mais empresas você tiver, mais empregos vão gerar, mais riqueza. Essa riqueza vai comprar mais, né? Isso vai gerando outras coisas. Você tem esperança que a política tributária do país um dia favoreça o empreendedor? Esperança sempre tem, né? Não pode deixar a esperança morrer, não. E agora nós estamos aí, né? No embate aí. Porque vai ter o imposto único, mas não sou contador, mas o custo, o cargo não vai mudar muito, né? Bora ver como é que eles vão formular isso direitinho, né? E na prática como vai ser. Mas, assim, a gente também não pode se apegar muito a isso, né? Porque senão vai ser só mais uma desculpa para não empreender. Dificuldade vai ter, a carga tributária é alta, as dificuldades são grandes. Você tem 3 sócios, né? Que você fala, a sua sócia e o governo, né? E o governo, né? O governo é sempre maior. o sócio majoritário. Pronto, cadê o sócio majoritário? É o governo. O maior governo. Você vai na reunião, cadê o seu sócio? Não, é o governo. É o governo. Vou chamar eles daqui a pouquinho eles chegam. Mas é uma realidade, né? Então, assim, não pode ser um impeditivo pra gente prosseguir. Mas tomara que mude aí pra melhor, né? Pra gente ter uma segurança maior também, né? E você ainda está prestando um pouco de consultoria? Você fazia muito em saúde, né? Em saúde, isso. Hoje, um dos nossos sócios, né, Felipe, que ele está mais atuante. Felipe Neri. O piloto de drone. Um abraço para Felipe. Sabe que ele faz consultoria de drone? Vamos contratar a consultoria de drone com o Felipe, né? Ele está se especializando nisso logo, hein? Um abraço, Felipe. Um abraço, Felipão. E aí, hoje, eu estou mais auxiliando ele. Então, eu já não vou mais nas consultorias. E eu auxilio ele no que ele precisa para que a consultoria dele flua e seja o melhor possível de entrega para o cliente. Então, hoje eu estou mais na assessoria do que na consultoria mesmo. Ele foca muito em custo, né? Custo na área de saúde, plano de viabilidade, hospitais, clínicas. Então, aí a gente vai pelo Sebrae também, então é bem... Rapaz, negócio de custo, tem uma informação de bastidor que é engraçada, que véspera de pandemia, a gente fazendo a análise de custo do hospital para entrar no contrato lá do Covid. E aí fechamos o custo, tudo amarradinho. Felipe, você sabe, né? Daquele jeito dele, metódico e tal. Não, tá tudo ok. Entramos no contrato, pandemia estourou, lockdown, 1000% de aumento dos medicamentos. Filipão já tinha cabelo branco, acabou o cabelo branco, acabou o red preto que tinha. Só ficou cabelo branco. Falei, meu Deus do céu, vamos falir. Difícil. E aumentou o custo pós-Covid para essa área assim, de entretenimento? Porque na saúde, os medicamentos, né, dispararam. Mas, por exemplo, você que faz uma pizza, né? Porque acho que deve ter muita influência do dólar, né? A farinha... Tudo. Hoje, o que tem mais influência é mais em reposição de peças da parte do boliche, que tem muita coisa que é importada.
Então, assim, a gente sente mais do meu boliche. filho ali quebrou umas 3 tacos lá. Do jeito que ele joga, os meninos jogam a bola. Já pega o pix dela e passa. Já vou passar. Porque tem que jogar assim. Quando você for lá, eu vou... Você dá uma aula. Vai ser campeão, né? Você é campeão, você é na Veja, BH. Tem que jogar assim ao pé, faz assim. Tem todo um... Ele pegava e... Eu aguardo a revista. E o São Tomé. Aí tem que ver se minha mãe ainda tem isso. Eu quero ver também. Mas o custo maior, o boliche tem muita reposição de... Tem. Assim, porque a gente acha que serviço não tem um custo, né? Tem essa ilusão quem tá de fora. Mas o serviço tem um custo alto. Por exemplo, uma bola daquela, uns R$600. R$600? E assim, como o nosso fluxo, depois que a gente mudou de lugar, aumentou, então assim... quebra constantemente. Você sabe como é que as pessoas jogam, né? As crianças, às vezes... Criança? Então, na verdade, é uma coisa que entra na conta, né? Deve ter uma média de volume de bola que quebra no ano, aí já entra na conta. Já entra na conta. E outras coisas, assim, tudo em relação ao boletim. E tem a questão que é eletrônico, né? Tem que ter sistema, manutenção. Exatamente. É bonitinho, né? Olhar, né? Na hora que... Tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. E na parte da pizzaria tem algumas oscilações, tem questões que são sazonais, que hoje eu entendo mais. Estou entendendo pouco ainda, né? Porque eu concluí o primeiro ano no início desse ano, então estou entendendo essa sazonalidade da parte da pizza ainda. Mas eu já percebi que, por exemplo, queijo, tem a época certa que aumenta e diminui o queijo. Não, o queijo tinha uma época que estava... Um absurdo. O ano passado mesmo chegou de um mês para o outro quase dobrar o valor do quilo do queijo. Aí meio desesperador. E pra mim que tava no ramo de alimentação pela primeira vez, no primeiro ano, foi meio... Isso aí, por exemplo, o que você traz de fora? Não tem ninguém aqui, produtor que... Tem produtor local. Sim. De algumas cidades aqui perto, né? O detalhe é que quando tem uma variação muito grande dessa, Rafa, nem sempre você consegue passar isso pro consumidor final. Pra repassar é complicado. Não passa. E aí é complicado. A gente tem muitas vezes que segurar para poder manter o negócio. A margem que já era pequena vai embora, né? E engraçado que assim, o pessoal, como você falou da questão familiar, que a gente é responsável pelos funcionários, pelo todo o núcleo, né? E às vezes a pessoa olha assim, a empresa está sustentando, a empresa está ganhando dinheiro, a empresa só está lucrando. Mas tem todo um trajeto atrás, todo um investimento e o risco envolvido, que é muito grande. Então, assim, a preocupação de manter aquele negócio funcionando para que aquelas famílias também, né, tenham aquela renda... Claro, emprego, né? Um emprego. Então, assim, todo mundo ter essa consciência de que a empresa precisa ser sustentável também é importante. Porque às vezes a gente tá... Eu já fui funcionária por muito tempo, então às vezes só culpa que a gente está trabalhando muito, ganhando pouco, mas hoje eu já vejo uma outra realidade. Porque é difícil para todo mundo. É difícil para quem está ali com a empresa também. Então, assim, eu já ouvi de cliente que, como aconteceu esses dias, né? Sai um cliente sem pagar uma determinada conta. E aí, a gente entrando em contato pelo WhatsApp e tal, porque como foi agendamento, a gente tinha um contato do cliente e o cliente não pagava. Aí, a minha funcionária chegou e falou pro cliente que ela tinha pagado do bolso dela, que se ele fosse fazer o Pix, que já fizesse, tá no nome dela. Ele pagou imediatamente. Então, isso é muito claro de, assim, para a pessoa, ele achou um absurdo a pessoa pagar alguma coisa para ele. Mas ele achava certo a empresa pagar aquela conta para ele. Então, é complicado isso, né? Porque as pessoas acham que a empresa pode levar prejuízo. As pessoas acham que os lucros são exorbitantes da maioria das empresas. Eles acham que é assim, não, tá todo mundo ganhando muito dinheiro ali. O empresário é sempre rico, né? Todo mundo já enxerga assim, né? Tem quando empresa sabe que tem mesmo, né? Mas não é raro. Mesmo a empresa que tem uma lucratividade alta, você vê ela... E o tanto que ela trabalha lá. Você vê o número de funcionários, é igual uma bicicleta, no dia que você para de pedalar, ela cai. Ela cai, entendeu? Então, assim... É difícil, empreender. Mesmo se for elétrica. Mesmo elétrica. Né? Cai mesmo. Cai. Aí você falou que você está agora mais na questão de captar clientes. E como é que você está pensando aí nos projetos aí de captar clientes? Você falou que tem espaço, né, para festa. O que você está pensando aí? Isso. Hoje o nosso carro-chefe são os eventos de aniversário e eventos para empresas. O eventos para as empresas acaba concentrando mais no final do ano. Mas ao longo do ano a gente tem alguns eventos bacanas lá. Então, hoje a gente está estruturando para que a gente tenha uma equipe para visitar as empresas, para fazer o fechamento já na empresa, para facilitar esse processo, né? Fazer a busca ativa pelo cliente.
Então, o nosso próximo passo já vai ser nesse sentido. Ao invés da empresa bancar o futebolzinho da turma, vai bancar o boliche. Bancar o boliche. Isso aí. Ué. Com certeza. Estados Unidos é assim. É muito bacana. O povo sai mesmo, eles têm é uma sacolinha, né? Leva a própria bola. Então, o boliche é uma ótima alternativa, já fazendo o meu marketing. Meu merchan, porque assim é para todas as idades. Então, assim, hoje a gente está agora, recente, tem uns 3 meses, a gente instalou lá na área da livraria, coloquei uma área Kids, então crianças até 8 anos também tem uma área específica para elas. Então, hoje a gente atende todas as idades. Então, e é lá na Avenida Carandaí, né? Caracas, Avenida Caracas. Onde foi aí, Carandaí, gente? Tá vendo aí, Rafa? Eu conheço a Avenida MRV, né? Porque é próximo... Foi a MRV que fez, não foi? Aquela você área. Que é assim, pouco atleta, pra você é bom, pô. O boliche, ele é um esporte. Né? E qualquer um joga. Aí, por isso que você foi campeão. Inclusive... Diminuindo aí seu talento. Por isso que eu fui campeão. Como é que é o nome do... Não é boliche, né? Que joga aqui no Brasil. Que o povo joga muito. Eu esqueci o nome, gente. Eu vou tentar lembrar aqui. Bocha, né? Bocha não é, né? Não tem nada a ver. O Cruzeiro, inclusive, é campeão, viu? Brasileiro de bocha. Meu Deus do céu. Quem é o Cruzeiro? É o Vasco. Tá voando. Mas não é o assunto do podcast. Mas tem muita gente que joga, né? Idoso joga muito. É bocha que fala, não é? É bocha. Né? Mas aqui no Brasil não é... Não é assim, não. Aqui no Nordeste? Não, Nordeste não. BH tem os clubes lá, não é todo clube, né? Mas tem uns espaçozinhos para jogar, né? E o boliche é bom que é isso. Qualquer idade pode jogar. Boliche é bom demais, você tá doido. Boliche é bom demais, vou levar a turma lá para dar show. É bom de galera, porque é bem divertido. É bom você resenha. Tem que ir mais gente. Porque se ficar também só ali não dá não, você chega lá, o braço já tá doendo, véio. Porque a bola, ela é pesadinha, né? Tem um negócio bom pra isso aí, que é a academia. É atividade física, filhão. Bora fazer. Você tá fazendo. Mas tem muita atleta que sofre lá, muita gente que chega lá forte e sofre lá sofre com o boliche, né? Não, mas é uma alternativa boa aí pra todas as idades. Você percebeu de quando você abriu pra hoje uma subida assim... Porque uma coisa é o público cativo, que já frequenta, e outra coisa são as pessoas novas que começam a frequentar. Você percebeu essa subida, assim? O pessoal de Conquista tem aderido mais ao boliche? Tem sim. Até porque, assim, por mais que a gente divulgue, a gente já utilizou várias TV, rádio, outdoor. Por mais que a gente divulgue, tem muita gente que nem sabe que existe o boliche aqui. Tem gente que chega lá e diz que achava que nunca tinha boliche aqui. Então, se contar o tempo do Boliche Conquista, mas o Sabrina, a gente já é 8 anos já. E tem gente que nem sabia que existia. 8 anos? Porque o Sabrina ficou 6 anos, 7 anos. Eu não sabia não que ele tinha esse tempão lá. E aí mais 1 ano e meio. Tá aí outro custo importante da empresa, né? Marketing. Meu Deus. E é pesado. Pesadíssimo o custo de marketing de uma empresa. É porque se para, o povo esquece. E tem um detalhe que é a efetividade do marketing, que é difícil mensurar às vezes. Né? É complicado mesmo. Mas não pode parar, não. Às vezes você faz uma campanha linda, não sei o quê. Não dá nada. Às vezes você faz uma campanha lá besta. Tentativa e erro ali. Vai tentando e é caro. Mas o que é que você deixa de mensagem para quem está nos assistindo assim, sobre empreender? Como é que especialmente com entretenimento, né? Exatamente, assim, quem está pensando em começar, assim, quais são as dicas principais que você deixa aí para as pessoas? As dicas... não mexa com boliche. Não tem mais espaço para boliche aqui em Conquista. Diga-se de passagem. Mas o planejamento, por mais assim que... na hora do vamos ver, acaba saindo um pouco do que a gente planeja. O planejamento é essencial. Fazer um plano de negócio é importante, é muito importante nesse sentido. Buscar pessoas especializadas para auxiliar também é importante. E outra coisa, ter sangue no olho e estômago. Porque, assim, o investimento vai demorar para, assim, como falou, né? A empresa vai dar dinheiro. Espero que a minha empresa dê muito dinheiro lá para frente. Mas existe um tempo de payback aí muito grande ainda. Então, assim, você tem que focar para não desvirtuar. E tem que entender isso e ter paciência, né? Ter paciência. Essa paciência que é difícil. E não entrar em pânico. Eu entrei em pânico em alguns momentos, mas a equipe me ajudava, o pessoal da consultoria. Então, para ter o pé no chão. Então, assim, ter sangue no olho
estômago para poder ir em frente e dar certo, né? Vai dar certo. Esse é o problema mesmo. Porque assim, a pessoa tem uma empresa. Por exemplo, você é dona da empresa, mas vamos supor que você tem um cargo. Né? E tem mês que vai dar tanto, tem mês que vai dar tanto, só que o povo não entende, às vezes, isso. Que o payback tá ali, ó. Então, vamos lá, eu tô a dona, eu tenho que me ter um salário. Meu salário mensal vai ser esse. Se teve a sobra, vamos pagar logo esse trem para eu ter o... Mas só que a pessoa vai... Te retirando. Quando você olha estatisticamente no Brasil... É difícil. Um percentual alto das empresas fecha no primeiro ano, né? E não é percentual altíssimo. Altíssimo. E até o 5º ano, então, de existência, né? É muita empresa que se fecha. As que passam do 5º ano, elas tendem a ter sucesso. Mas até o 5º ano... Tem empresa que, você, a depender do negócio, você vai esperar um payback de 8, 10, 12 anos, né? Não estou falando besteira. Não, por aí. É isso mesmo. Exatamente. A maturação da empresa, né? Aí tem que ter paciência. É. E procurar parceiros alguns sócios que agreguem, né? No negócio. E você tem sócio? Eu tenho uma sócia. Uma sócia, né? Uma sócia. E ela tá dentro também do sistema? Do sistema do negócio. Sim. Quem atua mais, quem tá ali na administração e toma as decisões, acaba sendo mais eu, mas ela tem um papel bem fundamental nesse processo aí também. Bacana, isso aí. Rafa, que aula. Nós estamos chegando no fim, mas tem o nosso... Tem o nosso quadro. Defina seu ócio. Aí pra você conhecer um pouquinho fora do empreendedorismo, né? Não sei se seu hobby é jogar boliche, mas ela ganha dinheiro, né? Com ócio. Ela ganha dinheiro com ócio. Com ócio dos outros, né? Tá vendo? Isso, tá certo. Tá certíssimo. O ócio é saudável e rentável. Isso, isso é boa. Vamos dar ócio saudável e rentável. E rentável, exatamente. A gente é um quadro onde a gente vai fazer um bate-bola aí com você. Só lembrar que esse quadro tem patrocínio do Café Reserva do Vale. Você vai ganhar sua caneca. Seu cafezinho os também brindes já tá ali. Exatamente. É um café conquistense também, né? Então, empreender não é fácil, né, Rafa? Mas o Café Reserva do Vale tá aí, firme e forte. Firme e forte. E o quadro é assim, nós vamos te fazer umas perguntas e você responde com uma palavra, uma frase bem curta. Certo. Tá? A parte tensa da entrevista. Nada da aí. Conversa. Essa é a melhor É parte. uma parte mais tranquila. Começa contando pra gente um hobby seu. Um hobby? Ler. Mas você vê que o ócio dela é sempre rentável, né? O ócio é sempre rentável. E ultimamente eu tô viciada em dorama. Demorei a me render, mas sou dorameira agora. Dorama? Séries de dorama. Mas o que é a dorama? Dorama são séries, né? Da Coreia, sim. Tailândia. Rapaz, a mulher é versátil. Então, se eu te perguntasse um livro, você indicaria hoje um desses? Uma série. Uma série? É uma série, eu indicaria um dorama. Legal. Eu vou até procurar saber. A minha ignorância, eu não sabia disso. Não? Não. Legal. Eu vou de dorama, que eu falo assim, gente, dorama é assim, porque geralmente são séries mais assim, light mesmo. E são mais asiáticas? Asiáticas. Então, assim, não tem aquele conteúdo pesado de documentário, essas coisas. Que eu cheguei a uma fase que eu só assistia isso, né? Então, Poxa, assim, eu gosto, viu, documentário. Eu gostava muito também, mas aí chega uma hora que você não aguenta mais aprender nada, não aguenta absorver. Não, mas eu gosto também nos documentários desses. Eu cheguei cansado em casa ontem, a minha mulher assistindo uma série, quando eu olho é The Witcher. É, legal. Legal? Você tá doido? Você não gostou, não? Demônio, um monte de gente. Não, vai ser cansado. Não, falei, assiste aí, na doida. Ai. E uma música? Uma música... Ou uma banda? Nossa. Eu sou tão eclética. Mas Thiaguinho. Vai estar no festival agora. É verdade. Tá ganhando milhões com Tardezinha. Ali é um baita do empreendedor, viu? Quer ver um documentário? Veja o dele, viu? Tem uma sériezinha bacana. Um livro? O Milagre da Manhã. Um ótimo livro. Uma comida, um prato. Um prato... Arroz com feijão. Bem básico. Bem brasileiro. Um feijãozinho em calda, Mari. Uma viagem inesquecível. Gramado. Tinha um amigo meu que acabou de ir lá.
Esse amigo nosso aqui, ele viaja demais, É. sabe? Esse ano, a gente contabilizou recentemente, tá chegando perto de 30 dias de trabalho, agora em agosto. É Tá isso. nesse nível. Esse amigo é viajante. Ele é. É. Vai viajar de novo. Meu Deus do céu. Rapaz, a inveja tá Mas solta ele- aí. Mas ele vai a trabalho. Ele me falou. Um sonho de viagem. Eu fico perturbando esse rapaz. Esse amigo dele, a gente perturba muito esse amigo dele. Um sonho de Um viagem. sonho de viagem, por incrível que pareça, Chapada. Nunca fui. Eu Tenho também. muita Você vontade acredita? de ir na Chapada. Eu tenho até vergonha. Não, rapaz. O povo me fala, pô, é igual quando o baiano vai morar em Minas e nunca foi em Ouro Preto. Você mora em Minas, na Bahia e nunca foi na Chapada. Que isso, não, tem que ir, pô. Vamos Nossa, eu marcar tenho lá. colegas meus que me irritam, me tão certos, né? Lógico, Também tenho vontade demais, gente. Chapada é bem legal. Aproveita o momento para deixar os seus contatos de empresa, fazer o merchan. O merchan da empresa. O jabá. O jabá. Primeiro eu tenho uma empresa, né, de consultoria, a Ability Gestão e Gestão e Finanças, que é mais voltada para a área de saúde, hospitais, clínicas. Então, tem aí a Ability, sigam lá na rede social, no Instagram. E hoje meu carro-chefe é o Boliche Conquista, Boliche Pizzaria Conquista. É um espaço ótimo para eventos, aniversários para todas as idades, confraternizações de empresa. Tudo que você imaginar que possa confraternizar, o Boliche pode atender você. E nós vamos marcar um duelo lá. Já tá marcado. Tá marcado. Tá marcado. Vamos lá. Obrigado, viu, Gisele? Eu que Foi agradeço muito bom o a sua convite. experiência Muito de bom, acho que empreendedorismo. Mas A gente cresceu muito, É. nosso público cresceu muito. Você que está nos ouvindo, não deixe de compartilhar, mandar para aquele amigo que está empreendendo, que tem um boliche, que pretende ter, Aquela que gosta de amiga. lá, que tem uma pizzaria, que gosta da pizzaria, enfim. A gente sempre, quando está assistindo um podcast assim, a gente sempre lembra de alguém, né? Então, É isso. não deixe de encaminhar para essa pessoa e vamos estimular aí, né, os inscritos para que a gente possa sortear a camisa. Senão vão perder, né? vamos perder. Vão perder a camisa. É Isso aí. Obrigado e bom ócio a todos. Obrigado, gente. Bom ócio aí.